Pessoal, então eu já mostrei aqui no SQL, né, como fazer para a gente então manipular, né, o que é o SQL, manipular o banco de dados MySQL, o Firebird. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando o banco de dados PostgreSQL, que é o que a gente já instalou, tá ok? Muito bem, então inicialmente, pessoal, temos então aqui o banco PostgreSQL instalado, certo? Você pode vir aqui, né, executar aqui pelo pgadmin, que é a interface gráfica para a manipulação do banco de dados, tá ok? Mas, como de costume, eu vou então também mostrar um pouquinho da manipulação dele através, então aqui da interface de linha de comando, que é aquela mesma que a gente fez lá no Firebird, que é a mesma que a gente fez lá no MySQL, tá ok? Para você aprender aqui na raiz mesmo, tá ok, pessoal? Bom, apenas quero relatar algumas dificuldades que eu tive aqui com relação à inicialização. Deixa eu passar aqui para vocês. Provavelmente não vai acontecer com vocês, mas como eu tenho aqui muitos usuários, muitos bancos, muitos softwares e algumas porcarias instaladas, então eu tive que fazer o seguinte, ó. Vejo que vejo que eu criei um usuário, tá? Eu tenho um usuário chamado PostgreSQL, certo? E eu acessei como esse usuário PostgreSQL. Ou seja, quando eu liguei o computador lá onde diz usuário e senha, eu entrei como Postgres, né? E a minha senha. Para tu mudar essa senha, pessoal, você vem... Onde é que eu venho aqui? Vou alternar aqui para o modo clássico. Você vem aqui onde diz ferramentas administrativas. Aqui onde diz, então, o gerenciamento do computador. Aqui eu tenho usuários. Aqui, ó, aqui aparece o PostgreSQL, tá certo? Então tu pode ir com o botão direito, definir uma senha para ele, certo? E colocar essa senha. Então, ao você fazer a inicialização do computador, ligou o computador, você faça com que você consiga digitar então o usuário PostgreSQL e a senha PostgreSQL. Isso e a senha que você definiu aqui. Isso apenas no caso de você usar a interface de linha de comando, tá ok? Se você for usar o pgadmin, aí não tem problema, você pode utilizar qualquer usuário que você entrou, você vai entrar com aquela senha que você definiu lá dentro, sem problema nenhum. Então, isso que eu falei agora vale apenas para quem for usar essa linha de comando, tá ok? Que eu tive que fazer isso para poder funcionar, então, esta linha de comando, tá ok? Muito bem. Como é que eu faço então, pessoal, para mim criar um banco de dados aqui dentro, tá? Vejam que se eu abrir aqui a minha interface pgadmin, eu vou abrir ela aqui, ó. Eu vou entrar então com a minha senha, aquela que nós criamos. Vejam que por default, pessoal, eu tenho um banco de dados, né, criado pelo próprio PostgreSQL. Vejam que eu tenho isso aqui. Só que a gente vai usar então um banco de dados que a gente mesmo for criar, tá ok? Então vamos fechar isso daqui. Vamos clicar aqui no PostgreSQL, vamos dar um disconnect. Pronto, está desconectado. Tá, então agora vamos criar um banco de dados. Para mim criar um banco de dados, pessoal, é o seguinte: create db. Então aqui no PostgreSQL, então é create db, certo? Até deixa eu fazer uma coisinha aqui. Então só para isso aqui, então a gente fez no MySQL, se lembram, né? No MySQL a gente fez desta forma. No MySQL, então a gente fez dessa forma. Vamos botar aqui então no PostgreSQL. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu botar então aqui um azulzinho, tá? Então, no PostgreSQL, pessoal, vocês vão fazer assim, o create db e o nome do banco que você quer criar. Por exemplo, locadora, tá? Então, vamos salvar isso aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Ok. Vamos
vir aqui então, CreateDB locadora, e vamos dar um Enter. Agora então eu coloco a minha senha, tá, para este usuário Postgres que eu entrei. Então 020872, tá? E vou dar um Enter. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Se aparecer o Create Database aqui, ó, pessoal, olha, apareceu o Create Database. Significa o quê? Significa que minha tabela, então, o meu banco de dados foi criado com sucesso. Então, se você vier aqui, der 2 cliques aqui e acessar ele, eu vejo que eu já tenho duas bases de dados. Eu tenho o Postgres e tenho o locadora que eu acabei de criar. Vamos mudar desconectar. Tá, ok? Então, eu acabei de criar o meu banco. Se você não quiser mais esse cara, então é só você digitar então, drop db locadora, tá? Opa, desculpa. Deixa eu entrar de novo. Drop db locadora, tá? E a senha 0208, ó, drop database. Quer dizer que se aqui no pgadmin, que é a minha interface gráfica, se você entrar aqui dentro, ó, vejo que já não aparece mais aquele camarada lá. Claro que tu poderia vir aqui, ó. Olha só, pessoal. Eu vou desconectar isso aqui. Pera aí, deixa eu vir aqui. Eu vou desconectar ele. Claro que se você criar aqui, olha só, create locadora, tá? É muito, vamos ver, ele vai criar aqui. Atenção, create database. É claro, se você entrar aqui na tua interface gráfica, né, e você vir aqui com o botão direito, aqui ó, delete drop, então tem certeza, deseja apagar a locadora? Então na verdade é óbvio, é muito mais fácil, certo? O problema é que você pode de repente um dia trabalhar em um servidor, por exemplo numa grande empresa, e você sabe que um servidor quando ele está muito bem configurado, normalmente para otimizar o desempenho, eles normalmente nem usam interfaces gráficas, tá certo? Pode acontecer isso. Então, se você conhecer bem as linhas de comandos, você vai ter então uma vantagem e vai poder então mexer na administração desse banco de dados sem depender de uma interface gráfica, tá ok? Beleza. Mas então vamos criar a nossa locadora aqui. E agora a gente vai começar a usar... Opa! O que eu fiz aqui? Create locadora 02. Ah, claro, na verdade a gente nem apagou ele, né? Quis fazer uma demonstração, vejo que a locadora continua aqui, então sem problemas nenhum, tá ok? Então vamos agora desconectar isso daqui. Tá, então agora a gente pode começar a utilizar este banco de dados que a gente acabou de criar, ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente começa então a usar esse espetacular banco de dados PostgreSQL, tá ok? Um abraço, até mais, tchau!